Bom dia, mais um devocional com Cristo, mais uma oportunidade de nós aprendermos um pouco mais. Eu preciso aprender e estou aprendendo aqui com o livro de Tiago, dando sequência aqui. No capítulo 14 vai falar sobre fé e obras. E Tiago ele é bem direto mesmo. Ele fala assim: olha, meus irmãos, que proveito tem alguém disser que tem fé e não tem obras? Pode essa salvá-lo? E essa obra aqui, ela não é a obra, não somente literal de obra de fazer, mas de obedecer. Se você tem fé e não obedece, você está. E se você tem fé, mas não faz algo para o seu irmão ou algo para alguém, fica sem vida. E aí ele vai falar isso na palavra. Diz assim: se o irmão ou a irmã estiverem nus ou estiverem com falta de mantimento cotidiano, e alguém vos lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não vos derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Né? Assim também é a fé, se não tiver obra, é morta por si só. Então, não adianta a pessoa falar que ela é uma pessoa devota, é uma pessoa religiosa, ela tem fé nisso, tem fé em Deus, tem fé, mas se ela não pôr a mão na massa, não pôr a mão no arado, se não for fazer a diferença, essa fé ela fica sem vida, ela é morta. Tem os nossos irmãos espíritas, eles fazem muito, talvez eles não tenham tanta fé, mas eles têm a obra. Mas eu aprendo com o Tiago que tem que ser a fé em Deus e a obra de fazer o bem, a obra de amar o próximo como a si mesmo. A fé, ela é eficaz quando nós somos obedientes à palavra, quando nós somos obedientes em cumprir a palavra, que é fazer o bem, é nós orarmos pelos nossos inimigos, é nós trabalhar a nossa paciência, esperar com paciência a hora do Senhor, é nós trabalharmos isso em nós. Creia, porque diz assim: crê que Deus é um só, faz o bem. Os demônios também creem e estremecem. Quer dizer, você crê, você ter fé que existe um Deus, todo mundo, até o inimigo acredita e tem medo. Mas se quer saber, o homem sensato, se quer saber, ó homem sensato, é uma palavra para esse homem, que a fé sem obra é morta, é inútil. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Obediência. Ele obedeceu, ele tinha fé que o Senhor iria dar o livramento, e se fosse o caso, estaria obedecendo a palavra de Deus. Vê que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras da sua fé foi aperfeiçoada. E cumpriu a escritura que diz que Abraão creu em Deus, ele foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus, porque ele foi obediente. Um sacrifício que Deus pede e ele não hesita em executar, em fazer pela fé. Mas o Senhor deu o livramento e deu condição para que ele provasse que ele realmente tinha fé no Senhor. E cumpriu a escritura. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não adianta também ter obras e não ter fé. Obra para se aparecer. A obra tem que ser em função da fé que o Senhor pede e nós obedecemos. De igual modo que foi a meretriz Raabe. Ela creu. Quando os espias foram lá para fazer a verificação, ela já tinha ouvido falar do poder desse Deus, o Deus de Israel. E aí ela ajudou os espias. E Raabe foi salva porque ela foi justificada pela obra. Ela creu e fez a obra. Ela obedeceu. E assim, como o corpo sem o espírito está morto, assim também é a fé sem obras, ela é morta. De que adianta quando uma pessoa falece, é só um corpo inerte.
assim também as nossas obras se não tiver fé, e assim a nossa fé se não tiver obra. Ela tem que andar junto para que seja eficaz, para que nós possamos verdadeiramente ter um valor e ser agraciado pelas bênçãos do Senhor. Amém? É isso que eu aprendo hoje no meu devocional, entre fé e obras. Então vamos ter fé, mas também vamos trabalhar, né? Vamos fazer algo, vamos fazer a diferença. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa palavra, Senhor, de Tiago, aonde nós vimos, Senhor, sobre fé e obras, onde nós podemos, Senhor, identificar que nós temos que ter a fé em Senhor, no único Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas também, Senhor, temos que fazer a obra e temos que obedecer. Assim como Abraão obedeceu, nós também temos que obedecer, Senhor, sabendo que o Senhor dá o livramento, que o Senhor cuida da nossa vida e o Senhor está no controle. Nós pedimos uma bênção, te louvamos e te agradecemos pelo meu serviço, pela minha mãe, pelos meus amigos, Senhor, pelo meu trabalho, pelo pão de cada dia. E pedimos, Senhor, uma bênção para todos aqueles que estão doentes, enfermos, Senhor. Que haja, Senhor, uma cura e uma libertação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Fica com Deus, Deus abençoe. A luta está grande, misericórdia. Hoje vem uma luta, só Jesus na causa. Mas eu creio que Deus vai dar, que quando a gente se propõe a querer melhorar, acertar, entrar no estreito, entrar no aprisco, aí vem o deserto para nós pudermos ver que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Fica com Deus. Até mais.